meu nome é Everson, moro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Sou ciclista há alguns anos aí. A minha maior dificuldade no pedal era subidas, era manter o ritmo, né, do começo ao fim. Era muito difícil fazer um longão, era muito difícil. Eu estourava cedo, puxa, eu era horrível, né? Aí eu conheci o Fábio, né, através das redes sociais. E meu objetivo é pegar pódio e também andar forte, né? Andar forte é ótimo, né? Você andar na frente, né? As pessoas te elogiar, pô, cara, mal consigo acompanhar você, cara. O que aconteceu? Posso dizer assim que o treinamento do Fábio foi, cara, eu não acreditei. Os números foram abaixando no Strava, meu tempo foi caindo, eu ficava mais rápido, fazendo menos esforço, já não sentia aquele cansaço todo, aquela fadiga. Eu comecei a ficar em pé para subir, eu não conseguia. Pegava um morro, ficava em pé, eu já quebrava. Eu não quebrava, eu estourava, eu parava a bike para pegar ar. Hoje eu pego o mesmo morro que eu sempre subia e fico em pé e pedalo e venço ele de pé e vou embora. Assim, foi uma coisa assim que eu foi mais do que eu imaginava. O treinamento do Fábio foi assim, sabe, pessoas que eu não conseguia buscar lá no né, nos segmentos, né, do Strava. Hoje eu já sou terceiro colocado no segmento lá e vou buscar primeiro ainda. Em um mês consegui ser segundo colocado, terceiro colocado nesse terceiro melhor tempo nesse segmento. Então assim, eu vou continuar treinando, vou dar meu melhor e vou pegar esse com aí. Mas assim, o treinamento do Fábio, em pouco tempo, em um mês, parece que eu treinei 6 meses. Tipo, foi uma coisa fantástica. Eu não acreditei. E para ser sincero, eu me arrependi amargamente de não ter assinado antes esse treinamento. Hoje, aqui, eu já penso, putz, se eu tivesse pegado esse treinamento lá atrás, cara. Mas vou me preocupar com isso não, porque agora é daqui para frente. Agora é daqui para frente. Já tem um problema aí, né, pro pessoal, né? O pessoal que está fora, o pessoal que está pensando em assinar com o Fábio, assim, você pode seguir ele no Strava. Toda quarta ele faz uma live. Ele dá dicas de graça lá, dicas boas que ajudam muito o ciclista. Dicas que você não vai ouvir falar por aí e quem sabe não vai falar para você. Quem sabe das coisas que o Fábio fala ali, ó, o cara pode assistir a live e falar, isso é besteira, isso aí não adianta o cara falar assim se ele nunca testou. O dia que ele testar e falar, nossa, bem que o Fábio falou, velho, isso aqui, ó, né? São muitas dicas, né? Você tem que também ser sábio, até recomendo pessoal, fique com um caderninho, anota o que ele fala, assim, porque são dicas assim que vai te trazer segurança, vai fazer o seu pedal render mais, né? E para você que não conhece esse método de treinamento, é um treinamento muito organizado, com fortalecimento, né? É muito bem regrado, o dia de descanso, o dia que você tem que treinar, né? E é muito bom porque eles tiram qualquer dúvida sua, tudo organizadinho, certinho, tem um tempo para você fazer, né? Você faz o exercício, grava o seu exercício, coloca lá, né? Faz uma réplica, o Fábio também responde na réplica. É super inovador, né? Eu acho muito mais fácil, né? Com a tecnologia que a gente tem agora.
é muito mais fácil, muito mais clean para você treinar, né? E obter o seu melhor. Os segredos para um pedal constante em subidas do tipo parede. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula especial que antecede a nossa abertura de condição da Black Friday. Antes de começarmos oficialmente, quero uma ajuda rápida de vocês. Isso nos ajudará muito durante todo o encontro. Enviem aqui no chat se estão me ouvindo bem, se está tudo ok, por favor. Maravilha, tudo certo pelo que eu estou vendo aqui no chat. Produção, confirma para mim se está ok, mesmo o som para que a gente possa começar. Dá uma olhada se o áudio e o vídeo estão funcionando bem, se está tudo certo para evitarmos interrupções durante a aula. Galera, me falem aí se estão conseguindo me escutar bem. Antes de iniciar, galera, durante a aula vocês verão que eu vou olhar para cima algumas vezes, mas é justamente onde está o nosso retorno para que eu possa ver o que vocês estão mandando no chat, ok? Bora começar então. Vocês que estão entrando, contem aqui nos comentários de qual cidade vocês são. Qual o maior objetivo de vocês nos pedais? Vão me contando aí. Olha só, tem galera de Maceió, Caicó, Campo Grande, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Mogi das Cruzes, Florianópolis, Suzano, São Paulo, Curitiba, Paraná, Brusque, Rio Branco, Acre, Roraima, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, quem mais? Olha aí, Califórnia, Lisboa, caraca, gente, tem mais gente de fora do Brasil aqui na aula, manda aqui no chat. Frankfurt, Paris, caramba, gente, é por isso que eu sempre cito a frase do Joel J que diz, o trabalho devolve. Olha de onde nós temos gente vendo meus conteúdos. É fruto de muito trabalho e consistência para ajudar cada vez mais ciclistas como vocês. Produção, me acompanhe até a segunda câmera. Excelente, galera. Eu estou vendo aqui que está chegando mais pessoas. Novamente, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula especial sobre subidas. Nessa aula, você vai descobrir os segredos para um pedal constante em subidas do tipo parede. Para quem está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo Fábio Rossac, sou treinador de ciclistas. É o seguinte, presta muita atenção em cada minuto dessa super aula, porque o que eu vou apresentar aqui não é visto em nenhum outro lugar na internet. Aproveite esse tempo enquanto está entrando gente aqui. E já vai no banheiro, enche a garrafinha d'água, come alguma coisa rápido, até para segurar um pouco a fome até a hora da janta. E se você ainda não jantou, se prepara para não perder nada dessa live, ou você vai perder o real sentido de entender como aplicar esses truques que você vai conhecer hoje. As perguntas e dúvidas eu vou responder somente no final da aula, combinado? Só para não cortar o raciocínio aqui e não confundir vocês. Então, se ficar com dúvida no meio da aula, anote em algum lugar, deixa guardado para perguntar no final. E eu já quero deixar avisado que sem reclamação, com mimimi, seja lá qual for o motivo, pode sair da aula, porque eu só quero aqui quem quer aprender. Se for atrapalhar, causar tumulto ou coisa do tipo, tchau. Você não é bem-vindo aqui. Principalmente se for para ficar falando que está enrolando e blá, blá, blá. Combinado? Bora para a aula então. Me acompanha aqui. Ciclista, e por que eu decidi fazer essa aula? Bom, apesar da oferta insana que eu vou fazer amanhã para esse período de Black Friday, eu resolvi planejar com a minha equipe uma aula especial com a maior dificuldade que vocês me reportaram na Semana do Ciclista de Alto Desempenho. E muitos comentaram de forma disparada que a maior dificuldade é a subida. E por que ocorre essa dificuldade? Porque, normalmente, esses são alguns erros que muitos ciclistas cometem em uma subida. Número 1, fazer muita força desde o início da subida. Número 2, não saber a cadência funcional para a subida. Número 3, não entender o seu posicionamento. Número 4, não controlar o seu ritmo. Número 5, não controlar a intensidade. E por isso, chega a melhor parte da aula. Vou mostrar algumas técnicas que eu utilizo em competições e muitos ciclistas da elite normalmente usam para ter um melhor desempenho nas subidas. Primeira coisa, entenda. Você precisa controlar a potência de acordo com a duração da subida. Parece meio óbvio na teoria, mas por que você precisa fazer isso? É simples.
Você vai fazer uma subida curta, você quer matar ela no peito assim logo, rápido? Meu, é fácil. Você mata ela no peito, mata ela no embalo, não precisa nem fazer força. Agora, é uma subida média já. Você está com uma subida que você já não está enxergando o final dela. Ou uma subida longa, que realmente você não sabe quanto tempo vai durar, você está vendo uma montanha na sua frente, e aí você vê assim, meu, essa subida eu não vou conseguir matar no peito e nem matar no embalo. Então você precisa saber que quanto mais tempo, maior o intervalo de tempo que você vai ter que sustentar, um pouquinho mais baixo tem que ser essa potência. Gente que começa com a potência alta, porque você vê uma subida, você sabe que a subida vai te exigir mais força, mais esforço. E o iniciante, ele não quer ficar sofrendo muito tempo, então ele fala, quanto mais força eu conseguir fazer no começo, mais rápido eu vou subir. Só que aí muita gente não consegue sustentar esse nível de esforço por muito tempo e acaba quebrando, acaba explodindo o motor, como eu falo, acaba afogando no meio do pedal e aí o ritmo obrigatoriamente vai cair. Não tem jeito, galera. Subida curta, quer subir no embalo, quer subir forte, quer dar um tiro, como a gente fala, tem muita gente que fala dar tiro em subida, quer dar um tirinho na subida, numa subida curta? Perfeito. Agora, a subida é mais longa, você não está enxergando lá o final da subida, não está enxergando o final da escalada, tira um pouquinho o pé, começa um pouquinho mais controlado, começa um pouquinho mais calmo, deixa a potência estabilizar rápido. Para quem tem potência, eu sempre falo isso, você quando começa a subir, automaticamente essa potência dá um pico. Você vai perceber que ela começa a descer. Estabiliza essa potência rápido e assim que ela estabilizar, você vai manter ela ao longo de toda a subida. Esse é um primeiro segredo de quem treina direito. Agora, você pode estar se perguntando, como fazer isso? Um exemplo de como fazer isso. Como eu falei, vocês têm que começar com uma potência mais alta de pico, esperar ela estabilizar. Essa potência estabilizada, quando você treina, você já sabe que essa potência você sustenta. Então você simplesmente sustentando essa potência ao longo da subida, você vai conseguir vencer ela num ritmo que é controlado, que é um esforço forte, porém um esforço forte que é totalmente sustentável. Não é um esforço que você fala, nossa, vou morrer daqui a 1 segundo, aí você não morre. Não, vou morrer daqui a 2 segundos, você não morre. Vou morrer daqui a 5 segundos e você não morre. Mas você está com aquela sensação de morte iminente. Então, quando você está mais, vamos dizer assim, controlado, quando você sabe que a subida é longa e que você vai passar bastante tempo fazendo força, tira um pouquinho do pé, acha o seu ritmo de subida, acha o seu ritmo sustentável e vai numa potência que você sabe que você vai conseguir sustentar por todo o tempo da duração dessa subida. Então, essa é uma primeira parte que você tem que saber. Obrigado, Lucas, a produção aqui de Ultramilionário. A gente tem sempre aqui uma ajuda aqui para beber água e fazer as coisas. Vamos lá, continuando, gente. Aprender a controlar a potência. Segunda coisa, você precisa manter um posicionamento econômico. E por que você precisa fazer isso? Galera, pouca gente sabe, mas de acordo com o seu posicionamento na bicicleta, você vai gerar mais potência ou menos potência, você vai respirar melhor ou não respirar tão bem assim. Muita gente me manda mensagem dizendo, professor, eu não respiro direito, mas dependendo do seu posicionamento, por exemplo, tem gente que quer manter um posicionamento de atleta, sendo que ele não tem mobilidade para isso, e aí ele fica todo encolhido, sendo que aquela posição encolhido, que ele acha que é ultra esportiva, vai pressionar o pulmão dele, a caixa torácica, e vai diminuir o ar, vai diminuir também a passagem do canal, das vias aéreas. E aí você fala, professor, eu fico ofegante rápido, mas você nem sabe que de repente é o seu posicionamento que faz isso. Professor, eu sinto uma dor no posterior de coxa, e você não sabe que é o seu posicionamento que faz isso. O que é um posicionamento econômico? É justamente quando você tem uma posição que te dá conforto, não é um conforto do sofá, mas é um conforto que você sustenta pelo tempo da subida. É igual a história da potência. Você tem que adotar um posicionamento que você consegue manter o mesmo ritmo do começo até o final da subida. E vocês ficam tentando, o que eu vejo muito errado,
de gente que, olha, assiste a internet, assiste corrida, chega no meu Bike Fit, chega lá no meu estúdio, chega para mim como atleta e fala, professor, eu vejo o cara tal fazendo isso. Gente, eu estou falando isso porque eu fazia isso. Eu olhava os atletas pedalando, eu via as competições, eu falava, eu acho que eu consigo fazer aquilo. Eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu tentava imitar sem entender o porquê daquele posicionamento. E aquele posicionamento para uma prova de 1 hora, para uma prova de 1h15, perfeito. E aí eu vou correr uma maratona, onde eu vou ter 2 montanhas que vou demorar 1 hora cada uma, passando, fazendo força. Não vai dar certo, gente. Depois de 30 minutos a lombar vai estar gritando, o pescoço vai estar gritando, a mão vai estar dormente, vai estar com dor no joelho, vai estar com o pé dormente, vai estar com dor naquela região, as meninas na laricinha, os homens no amigão, no braulio. E aí vocês vão ver que realmente o posicionamento econômico é aquele que te dá conforto necessário para você passar pela subida. A subida por si só já vai te exigir você fazer mais força. Se você tiver que fazer força numa posição que não é confortável para você ficar lá, esquece, meu amigo. Você não vai subir. Você vai gastar mais força, vai subir mais lento, vai quebrar o ritmo no meio da subida. E aí aquele cara que sabe se posicionar, sabe ficar confortável que eu digo, uma posição que permite a ele fazer um esforço que ele sabe que segura pelo tempo daquela escalada, ele vai te largar para trás. E você vai olhar para ele e falar, nossa, nem parece que ele está fazendo força. Não é. Ele está posicionado de uma maneira mais confortável, ergonomicamente mais correta, que ele sabe que naquela subida, naquela situação, aquela posição, aquele posicionamento, dá para ele uma condição de fazer um esforço que ele sabe que vai conseguir passar por aquela subida. E ele faz isso muitas vezes, mas ele também muitas vezes não descobriu isso rápido. Ele demorou um tempo sofrendo bastante, igual você está sofrendo agora. E aí, conforme ele foi entendendo isso, talvez ele teve um treinador, talvez ele descobriu isso instintivamente, demorou anos, eu demorei anos, mas agora que eu sei que isso existe, eu refinei isso e eu passo isso para os meus alunos conforme eles vão me perguntando e tendo dúvidas. E agora, que você pode estar se perguntando, se fazendo a pergunta que você pode estar se fazendo. Como fazer isso no dia a dia durante o pedal? Vamos lá que eu vou te explicar. Exatamente você olhar para o seu corpo, para a sua parte assim, que você fala, o que dói em mim? Eu estou subindo, dói a minha lombar, dói o meu joelho, dói a minha mão, dói o meu pescoço, a cervical, dói o meu ombro, dói o meu tríceps. Dói a minha mão, eu sentia muita dormência na mão, eu cheguei a sentir dor na lombar, eu cheguei a sentir dor no joelho, eu senti muitas dores. Gente, eu trabalho com Bike Fit, justamente a minha missão é tirar as dores. Até entender que um médico um dia chegou para mim e falou, não existe Bike Fit que resolve mau posicionamento. Então, aí foi uma virada de chave importante na minha mente. Que não adianta você fazer um fit tecnológico, super, ultra, hiper, mega blaster moderno, se o seu posicionamento sobre a bicicleta não é legal. Se você tem um encurtamento da cadeia posterior, se você não tem força adequada no core, no abdômen, na lombar, nos braços, em toda a parte superior para estabilizar o seu tronco. Se você não tem força no seu glúteo para você fazer uma pedalada eficiente, uma pedalada correta, se você não tem a técnica do giro correta, você vai colocar mais pressão nas articulações, você vai colocar mais estresse no seu corpo e aí realmente você não consegue. Você vai ver que cada vez que você sente mais uma dor nova, uma dor diferente, o seu desempenho vai caindo um pouquinho. Mas vamos pensar assim, você está confortável, seu desempenho está aqui. Você começa, seu conforto está aqui, o seu desempenho está aqui. Seu conforto está aqui, seu desempenho está aqui. Seu conforto começa a cair, seu desempenho começa a cair junto também. Quanto menos conforto, quanto mais desconfortável você fica, menos força você consegue fazer. Então você tem que se observar, se analisar, para de ficar prestando atenção nos outros. Você começa a olhar que o seu amiguinho está te largando para trás, você fica desesperado, você já está todo torto, você fica mais torto ainda, e aí o posicionamento que já estava ruim, aí ele desaba, aí ele desmonta, e você realmente vai ficar para trás. Então, analise, se observe, veja o seu posicionamento de uma maneira correta, e aí você vai perceber que quanto melhor o seu posicionamento, quanto mais você consegue ajustar a sua postura no pedal, melhora o seu resultado sem necessariamente fazer mais força, simplesmente melhorando o seu posicionamento.
Então, ciclista, até aqui você entendeu? Coloca nos comentários aqui se faz sentido e o que eu falei até agora. Vamos ver o chat aqui. E vamos me acompanhar no outro cenário. Agora vamos para a terceira coisa, escolher as linhas mais limpas nas subidas de mountain bike. Primeiro, você precisa entender o que são as linhas mais limpas e como identificá-las. Basicamente é isso. No mountain bike, a gente tem que passar por estrada de terra, por pedras, raízes, erosões, galho de árvore, tronco, tem tudo quanto é tipo de obstáculo, na verdade. Quando a gente fala de mountain bike, a gente está falando de natureza, e na natureza, no mínimo é uma estrada de terra e no máximo é um single track bem técnico, é alguma coisa que realmente vai exigir habilidade na pilotagem. Você vai ter que levar a sua bike entre obstáculos. Então, sempre que você estiver numa situação da natureza, onde tem vários obstáculos, você vai perceber que existe uma linha, um local onde você vai passar conservando a sua velocidade. Você está subindo, sempre que eu estou subindo, eu faço força, mas eu sempre olhando bem para frente, porque muita gente fala, sobe de cabeça baixa e não olha, fica lá. Só que eu não, eu aprendi a gostar da subida e eu subo sempre olhando para cima, por quê? Eu quero escolher as linhas aonde eu vou colocar a minha bicicleta. Eu sei que tem uma vala aqui, um buraco aqui. Eu não vou para cá, eu vou para cá que não tem esse buraco. Aí tem um tronco de galho, que é uma árvore que está desse lado. Eu não vou para esse lado, eu vou para o lado que está limpo. Quanto mais limpo, quanto mais plano, quanto mais regular a superfície, mais eu vou conseguir economizar a minha energia. E como treinador eu sempre falo, sobe bem, pedala rápido, anda fluido, não é o ciclista mais forte, é sempre o ciclista mais eficiente. E uma das coisas que faz o ciclista ser eficiente é justamente essa sabedoria, essa habilidade que ele tem de escolher linhas. Muitas vezes, escolhendo uma linha mais fluida, eu consigo, com o mesmo esforço, largar um cara aqui para trás que não tem essa habilidade. Então, assim, existe uma técnica que alguns pilotos, alguns treinadores de técnica falam, que chama-se ponto focal. O que é ponto focal? A bike vai para onde você está olhando. Então, às vezes a pessoa escorrega para fora na curva, mas ela não sabe que ela sempre escorrega quando ela olha para fora. A bike vai para o buraco porque ela fica olhando para o buraco. Então, assim, eu estou vendo que tem um buraco aqui, eu não fico olhando para o buraco, eu fico olhando para a linha que eu vou passar, onde eu vou querer colocar a minha bicicleta. E aí eu estou vendo sempre uma linha por onde eu vou colocar a minha bicicleta, onde a minha bicicleta vai subir mais fluida, mais econômica, vai conservar velocidade. Porque, gente, todo mundo sabe, você está numa subida, a bike perdeu velocidade, você não vai acelerar de novo. Você consegue? Consegue. Mas você vai gastar muita energia, você vai fazer muita força para fazer a bike embalar de novo. Então a ideia é não deixar a bike perder velocidade. E como é que você faz para que a bike não perca velocidade? Aprenda a escolher as linhas mais rápidas, as linhas mais eficientes, as linhas que são mais fluidas. Então você aprendeu a identificar linhas, fica mais fácil, gente, vocês vão economizar muita energia. Agora, presta muita atenção, porque isso é uma das peças-chave de uma pedalada eficiente na subida e também em outros tipos de terreno. Quarto item, você precisa entender os momentos de fase de potência e o ponto morto da pedalada. Vamos lá que eu vou te explicar. Talvez você deve estar se perguntando, o que é isso? Vamos lá que eu vou te explicar. Galera, o ser humano, ele não foi feito para ter um movimento da pedalada. O ser humano foi feito para andar, a gente defende dos primatas, a gente foi feito para andar, correr, saltar, agachar, sentar, levantar, e a gente faz isso com movimentos cíclicos, onde os pés tocam o solo alternadamente. Para andar ou para correr, você vai alternar o contato com o chão, com o solo, de uma maneira que vai alternando os pontos de apoio. O ciclismo é um movimento redondo, e aí vocês vão ver que não existe diferença. Por exemplo, quando você anda, toda vez que seu pé toca o chão, andando ou correndo, existe uma coisa chamada estiramento, porque você tem que amortecer o pé batendo no solo. No ciclismo isso não existe, porque você chega numa constante.
Quando você faz essa aterrissagem, você causa um estiramento do seu músculo, uma chamada fase excêntrica, que é quando você tem que amortecer esse contato. E no ciclismo isso não existe. Isso bugou a minha mente por alguns anos, galera, porque eu percebi que eu não tinha fase excêntrica. Quando você tem uma fase excêntrica, o seu músculo ele se estica um pouco, ele estira, por isso que chama estiramento. Quando ele estira, ele ganha uma força elástica para trazer ele de volta para a fase comum, para o tamanho original. Isso ajuda o seu movimento, a ganhar força. No ciclismo isso não existe, você vai fazer força para descer, você vai fazer força para subir. Tem gente que não faz força para subir, ele só faz força aqui e a perna sobe mole aqui. Tá errado? Não necessariamente, só que assim, se você não faz uma força mínima para você puxar essa perna, uma boa parte da pedalada não vai ser aproveitada. Eu tenho um aparelho de análise de pedalada eletrônico, ele faz uma análise eletrônica biomecânica da sua pedalada, do seu giro. E eu já fiz fit com gente que nunca pedalou, com campeões brasileiros, de 10 títulos brasileiros, 15 títulos brasileiros, tipo os maiores ciclistas do país, modéstia à parte. E o que eu percebi nos ciclistas que são grandes campeões da elite? São pessoas que exatamente eles conseguem quase anular, eles não anulam 100%, mas eles quase anulam esse ponto morto da pedalada. A gente tem um percentual da power phase, que é a fase que gera potência. Normalmente as pessoas conseguem colocar 70, 60, 70, 80% da pedalada nessa potência, conseguindo fazer uma pedalada mais redonda. O cara da elite que eu fiz o fit, que eu não vou citar nomes aqui, mas assim é um cara que tem 4 títulos brasileiros, ele botou uma power phase de 98% e 99%. Ou seja, ele estava ali fazendo praticamente uma potência que estava utilizando quase todo o arco da pedalada. Então, não é questão de você conseguir fazer ela perfeita. Perfeita ninguém consegue fazer. Só que quando você treina, você consegue reduzir esse ponto morto da pedalada. E quando você reduz esse ponto morto da pedalada, você vai reduzir de uma maneira microscópica desacelerações. Eu tive uma vez uma oportunidade de assistir um training camp de um treinador canadense de uma equipe Pro Tour, uma equipe que disputa Tour de France, Giro de Itália, Volta da Espanha. Esse treinamento dos atletas profissionais não poderia ser filmado. Ele deixou ser filmado 2 minutinhos aqui, 1 minutinho ali, ele falando algumas coisas. Nesse 1 minuto que ele me falou uma coisa que virou novamente uma chave da mente, que é justamente, você quer subir bem, você não pode permitir que haja micro desacelerações na sua pedalada. Então, gente que pedala martelando, assim, ela simplesmente não consegue gerar uma potência. Daqui a pouco, eu não sei quando, mas foi gravado, eu mostrei o caso de um ciclista num bike fit, onde ele fazia muito mais força com uma perna, e a outra perna fazendo menos força gerava mais potência, gerava mais watts de potência. Por quê? Simplesmente porque a outra perna, que era mais coordenada, que era mais controlada, fazia um giro que aproveitava um percentual maior do giro, gerando watts por um percentual maior, e isso fazia com que gerasse mais watts. A outra perna cansava porque tinha que fazer muita força e não gerava tanta potência. E quando você está subindo e vê um amiguinho seu que está subindo, que você vê ele girando assim, e está ali conversando com os outros e dando risada, até conversando, e você está ali se matando de fazer força, pode ter certeza que esse seu amigo, ele é muito mais eficiente que você. Ele conseguiu entender esse conceito da pedalada do ponto morto, ele conseguiu entender que o giro dele faz ele subir mais fácil, sem fazer tanta força, sem se desgastar tanto, e isso faz com que ele suba melhor. Enquanto você acha que tem que fazer força, você faz muita força, porém você faz uma força que não é uma força de um giro, não é uma força de um movimento de pedalada. A pedalada não é redonda à toa, seu movimento não é redondo à toa. Você tem que treinar os seus músculos para que façam esse movimento mais redondo. Vai ser totalmente redondo? Não, mas ele sempre pode e deve melhorar. Você quer melhorar o seu rendimento na subida? Você vai ter que ter essa preocupação a partir de hoje. Quando eu mudei esse conceito na minha cabeça, eu mudei bastante o meu desempenho na subida. E agora a produção vai me dar água aqui. Obrigado, Lucas, nosso superprodutor aqui.
Gente, falando demais, dá sede, viu? Deixa aqui. Continuando. Gente, você entendeu agora o que é a fase de potência da pedalada e o ponto morto? Manda aqui no chat, vamos ver. A galera comentando. Show de bola. Boa, galera, isso aí. Estão pegando o fio da meada e se vocês aplicarem o que eu estou falando, já já serão ciclistas escaladores, mesmo se vocês não tiverem o físico de um escalador. Agora vamos lá. Por que você precisa entender a fase de potência e o ponto morto da pedalada? É nessa hora que muito atleta meu no início do treinamento fala assim, mas Fábio, como eu vou fazer isso? Gente, tem exercícios educativos. Vou entregar o ouro para vocês, gente. Não precisa nem entrar para ser meu aluno. Você tem um educativo na fase de base que se chama giro unilateral. Nesse giro você estando clipado, né? Quem usa sapatilha pode fazer isso. Você desclipa uma perna e gira apenas com outra perna. Quando você perde o apoio da outra pedalada, você vai ser obrigado a empurrar o pedal e vai ter que puxar ele para cima. Quando você começa a fazer isso, você vai perceber que se você não for um cara eficiente, você vai dar uns trancos na sua corrente. Você vai sentir ela batendo no cassete. Você vai ver que a sua bike não vai andar fluida, ela vai fazer isso. Ó. Agora, quando você começar a fazer isso com uma certa regularidade, e quem entrar na minha assessoria vai ter toda uma programação de séries, repetições, tempo, intervalo, onde ele vai aprender a progredir, avaliar. Aí você vai perceber que vai sair mais fluido. E quanto mais fluido sair, você vai perceber que a fase de potência, a fase de pedalada é uma coisa mais uniforme. E quanto mais uniforme você fazer a sua potência chegar para a roda, mais fácil a bike vai andar, mais fácil ela vai desenvolver. E então, assim, aprendo que usar a fase de potência e o ponto do morto da pedalada, vocês têm que fazer esse educativo. Fazendo esse educativo, as coisas vão se resolver depois de um certo tempo, depois de uma certa prática, depois de uma certa repetição. Por isso que eu falo como treinador, treino é repetição. Aí você tem que fazer a repetição, avaliar, corrigir, ajustar, repetir novamente. Executa, avalia, ajusta, repete. Executa, avalia, ajusta e repete. Fazendo esse ciclo várias vezes, vocês vão perceber que cada vez mais o pedal de vocês vai evoluir. Gente, eu treino há 15 anos ciclismo, tá, gente? Porque do esporte é a sua vida inteira. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu fico ali nos educativos, eu faço os meus exercícios educativos, eu presto atenção na minha mecânica e eu ainda estou ajustando, gente. Eu com 15 anos de treinamento, eu não sei falar, eu não falo que eu não sei girar, eu ainda estou aprendendo. Aí tem gente que pedala 3 meses e fala, eu já estou craque já. Desculpa, para mim não. Mas quanto mais você se aprofunda, mais você entende que tem profundidade naquilo que é aparentemente fácil. Bom, gente, alguém aqui já usa essa técnica tanto na subida como fora delas? Quem já conhecia e não aplicava, manda 1 no chat. Quem já conhece e aplica em todos os pedais, manda o número 2. E quem está conhecendo agora, manda o número 3 no chat. Deixa eu ver o chat aqui. Olha aí a galera mandando os números. Show de bola, hein? Que massa! Alguns já conheciam, alguns já aplicam, mas olha só como muita gente sequer conheciam. Agora, para quem já conhecia e aplica em alguns pedais, percebe como não existe diquinha milagrosa? É que a maioria vem atrás de mim querendo a super dica milagrosa. E eu digo aqui para vocês, peguem o que eu estou falando aqui e aplica, mas aplica de verdade, constantemente, porque não tem como não se tornar um escalador com tudo que eu estou te mostrando aqui. E o que eu estou dando aqui de graça são técnicas que eu trago de fora do Brasil e que os ciclistas da elite que eu tenho contato usam e aplicam em seus treinos. Talvez vocês nem saibam, mas tudo que tem dentro do meu protocolo de treinamento, a tríade da potência e as técnicas de pedal que eu ensino, até atletas e celebridades que podem pagar pelos melhores treinadores do Brasil, me acompanham no Instagram, celebridades como Rodrigo Hilbert, Luiz Cláudio, do Tchê Garotos, porque de fato, tudo isso que eu mostro para vocês são coisas que poucos têm acesso e aplicam. E os que aplicam estão sempre no pódio das competições. Mas bora lá!
que eu ainda tenho mais 2 segredos ainda para revelar para você. Produção, a galera está engajada aí? Me acompanha até aqui na outra câmera. E agora nós vamos para o 5º segredo. Se preparar com treinos de intervalo de subida curto, intervalo de subida médio e intervalos de subida longo. Agora, o que são essas 3 coisas e por que você deve usar em seus treinos? É o seguinte, o intervalo de subida longa é justamente o que eu falei desde o começo da aula, gente. O que é um intervalo de subida longa? Uma subida longa. O que é uma subida longa? Uma subida onde você vai passar muito tempo escalando. É uma montanha, é uma serra, é um lugar onde realmente você não enxerga o final da subida. Isso é uma subida longa. Então, você está numa subida longa, você não vai sair fazendo força, você não vai botar o máximo da sua potência, porque você sabe que simplesmente você não tem sustentação suficiente para vencer uma subida longa com, vamos dizer assim, quem treina com potência. Você não vai botar 200% do seu FTP, você não vai botar 150% do seu FTP. Você vai botar no máximo o seu FTP, que é uma potência que você tem de limiar, que você sabe que você sustenta por um período mais longo. Agora, tem gente que está arriscando. Se de repente você é um atleta da elite que está ali buscando alguma coisa, você vai arriscar sabendo que vai quebrar. Mas um atleta consciente, quando está numa subida longa, ele vai dosar a potência dele, como eu falei na primeira dica, justamente para que ele consiga ultrapassar essa subida longa de uma maneira, num ritmo que seja forte, porém sustentável para subir para escalar toda a montanha, para escalar toda a serra. Então, intervalos de subida longa, você vai ter que procurar uma subida que seja longa e fazer repetições naquela subida, entendendo o seu ritmo, o seu posicionamento, o seu controle de todos os dados, todos os detalhes que eu passei para vocês aqui. Quando você entende isso, você vai vai acontecer uma coisa meio engraçada, você vai parar de ter medo, ou vai parar de chorar, ou de querer largar a bike, ou de ficar com raiva quando você dá de frente com uma subida longa. Porque eu era esse cara. Quando eu vi uma subida longa, gente, eu já queria dar meia volta e voltar. Eu já queria deixar aquilo de lado, eu já sabia que os meus amigos iam me deixar para trás, que eu ia ficar para trás sozinho, e eu cheguei a ter pesadelos com isso, gente. Quando eu passei a treinar isso, eu passei a subir junto, primeiro eu comecei a ficar cada vez menos para trás, depois eu comecei a subir junto, e hoje em dia eu consigo subir na frente de muitos. Não sou um cara galáctico, como as pessoas acham, só que assim, eu consigo subir muito bem para um cara do meu tamanho e do meu peso. Então, quando vocês começam a praticar esse tipo de treinamento de subida longa, vocês vão perceber que vai acontecer uma coisa muito interessante. Vocês não vão ter mais medo de subida. Vocês não vão achar ruim a subida. Vocês vão passar a gostar da subida. Quando vocês acham a subida, vocês vão ver que aquilo é uma oportunidade, uma chance para vocês tirarem o melhor de vocês, o melhor esforço, o melhor, como eu falei, controle de ritmo, controle de posicionamento, controle da potência, do seu esforço, para quem não tem potência. Vocês vão entender que determinadas técnicas, a pedalada redonda, tudo isso vai ajudar vocês a subir melhor, a subir mais fácil, a subir mais fluido, a subir se preservando, economizando energia, economizando esforço, poupando a sua musculatura de não ficar ali pegando fogo em chamas desde o começo. Hoje em dia eu subo mais rápido e minha perna não explode como explodia antes. Antes eu subia sempre no limite, rezando para conseguir aguentar. Agora não, agora eu subo fazendo um esforço que eu sei que o meu organismo aguenta, que ele tolera. Então você, quando começa a fazer repetições na subida longa, você começa a descobrir todo um mundo, um universo se abre para você. Aí você fala, treinei na subida longa, agora eu vou treinar na subida curta. A subida curta também é um outro universo. De repente, se a subida é curta e você consegue vencer na inércia, você vai passar ela rápido. Só que de repente, eu como treinador falo, um circuito que tem 10 subidas curtas é mais perigoso do que um circuito que tem uma única subida longa. Por quê? Porque no intervalo de subida longo, numa subida longa, num pedal que tem uma única subida, você vai ter que achar o seu ritmo e ir embora nela. Um pedal que é todo ondulado, está subindo, está descendo, está subindo, está descendo, está subindo, está descendo. Você vai todo empolgado, fala, opa, vou passar essa primeira subida no tiro, ó, vou dar um sprint ali, passar vazado ali, varado nele, beleza, aí você passa a primeira. Aí você tem a segunda, você dá um sprint que dá uns 80% do primeiro.
Aí você tem uma terceira que você vai dar um tiro que vai dar uns 50% do primeiro. E aí vai 50, 40, 35, 30, 25, 10, 5, menos 10, menos 50, menos 80, acabou você. Então, quando você tem intervalos de subida curta, é justamente quando você treina num local ondulado, onde você sabe que vai haver várias pequenas elevações, você tem que criar uma consciência de que você vai fazer um esforço que até é menor de uma maneira única, só que ele vai ter um efeito acumulativo ao longo de várias repetições. E ali eu vou te dar, para quem é assessorado por mim, técnicas para você começar a entender que você tem que fazer a última subida de uma maneira muito semelhante à que você fez a primeira. Não adianta você subir a primeira igual o leão e a última igual o gatinho. Ou como diz uma amiga minha, você começa como nunca e termina como sempre. A primeira subida você sobe como você nunca subiu. A última subida você termina subindo como sempre você subiu. Sempre sobrando, sempre chorando, sempre ficando para trás, sempre doendo tudo, reclamando, achando ruim, xingando todo mundo. Tá todo mundo felizão, você tá estressado, não quer saber, já fica puto, já fala um monte, fala que vai vender a bicicleta. E então assim, entenda que você tem que ter essa consciência, treinar as subidas curtas, justamente porque vai ter um esforço repetitivo de várias vezes. Já os de subida média, é o que eu falei, quando eu falo que entra no quesito estratégia, você tem que saber que ela não é tão longa, mas também não é tão curta, vai exigir um treino específico. Como é que você fala, qual que é a subida curta, qual que é a longa, qual que é a média? Eu falo que é por tempo, é o tempo que você vai levar subindo. Então, quando eu ando num percurso que eu já conheço, eu sei o tempo que eu vou passar em cada subida. Eu sou esse cara, eu sou metódico. Então, eu tenho uma subida mais curta, eu vou passar ela mais rápido. Não, eu tenho uma subida aqui que é mais longa, eu já começo um pouquinho mais lento. E eu vou sempre testando, fazendo experiências. Mas hoje em dia, que nem eu falo, eu ando no mesmo treino, eu treino no mesmo percurso há mais de 10 anos. Eu sei cada subida que tem naquele percurso. E eu faço cada subida de uma maneira única, porque eu sei que cada subida vai dar um melhor resultado de uma determinada maneira. Então, quando você passa a treinar repetidas vezes a mesma subida, que eu falo sempre, é melhor você subir 2.000 vezes a mesma subida do que você subir 2.000 subidas cada vez uma diferente. Você não vai entender, você não vai ter padrão, você não vai ter comparação. Agora, quando você começa a se comparar no mesmo local, subindo várias vezes, vocês vão entender técnicas, vocês vão entender que determinadas estratégias dão mais certo ou não tão certo. E aí, quando vocês começam a entender isso, é onde você vai começar a classificar. Essa subida é média, essa subida é curta, aquela subida é longa. E aí, para vocês terem uma noção de quanto esses 3 treinos são importantes, no meu treinamento de subida, o ciclista de topo, eu aplico e entrego isso inicialmente para os meus alunos. Porque, de fato, esses treinos fazem parte da base do treino de um futuro escalador. Galera, manda aqui no chat se já ouviu ou se vocês já ouviram falar nesses 3 tipos de treinamento para a subida. Vamos olhar o chat lá, beber uma aguinha. A produção tá top aqui hoje, hein? Galera comentando, show de bola. Ó, galera tá tendo descobertas aí, hein? Eu acho que eu tô explodindo a mente de muita gente. Mas tem uma pergunta aqui que é o seguinte: Manda. quanto tempo é a subida curta, quanto tempo é a subida média e quanto tempo é a subida longa? Para ter uma base, independente de eu já passar por ela mais vezes ou não. Vamos dizer assim de uma maneira rápida. Subidas de Voltou aí, Lucas? Tudo certinho? Beleza? Galera, tivemos aí um pequeno imprevisto, mas voltando à aula. E a última pergunta foi como classificar as subidas entre curtas, médias e longas. E eu sempre vou falar que não é pela distância, não é pela inclinação, é sempre pelo tempo de subida. Então, é uma subida curta de alguns segundos, é uma subida rápida de alguns segundos, subida curta. Subida que você já vai passar mais de 1 minuto pedalando, 3 minutos, alguns vão falar 5 minutos, subidas médias. Agora, passou de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, com certeza é uma subida longa. Agora, também vai depender de onde você mora, né? Que nem tem gente que mora na praia que faz pedal de 100 km que não dá 200 de altimetria.
Então, uma lombada para aquela pessoa já é uma subida. Eu lembro que quando eu comecei a pedalar, qualquer subida para mim já era longa. Agora, aqui eu subo, tem subida que eu nem percebo, eu não sinto, porque eu consigo passar embalado, num posicionamento bom, girando, só reduzo 1 ou 2 marchas e passo por ela sem nem sentir. Agora, não é para me gabar, gente. Também o tamanho das subidas vai depender do tamanho da habilidade, do treinamento, da força, da eficiência do ciclista. Então, quanto mais você fica treinado e mais preparado para encarar as subidas, você vai perceber que elas podem até dar essa impressão. Eu tive essa impressão de que as subidas ficaram menores, de que as subidas ficaram mais rápidas. Eu comecei a treinar numa assessoria específica de ciclismo, numa época que eu não gostava de subida, eu tinha esse pavor. Eu comecei a ter problemas porque eu achava que a subida ia demorar aquele tempo do estímulo, da subida longa, e não dava. Eu falava lá, 8 minutos de subida. Eu ia lá, eu terminava a subida em 6 minutos. Eu comecei a terminar a subida em 5 minutos. Eu comecei a ter que me deslocar para mais longe para poder achar subidas que dessem realmente aquele tempo necessário. Então, você fica pensando, professor, se o cara mora na praia, qualquer subida é longa. Agora, quando o cara mora em Minas, tem que ser realmente uma montanha muito grande para ser chamado de subida longa. Galera, já que eu acabei de falar que os treinos de intervalo de subida curta, média e longa fazem parte da base do treinamento de um escalador, agora nós chegamos no 6º segredo, que é de suma importância para ser bom em subidas, que é ter um fortalecimento da musculatura específica que é recrutada no pedal e principalmente nas subidas. E por que você deve fazer fortalecimento específico e onde os ciclistas mais erram sem saber e muitas vezes por influência dos professores da academia? Seguinte, galera, eu sou professor de educação física, eu sou formado há mais de 20 anos, eu trabalhei 10 anos em sala de musculação, eu trabalhei 20 anos como personal trainer, eu já fui o tarado da musculação, eu já fui o cara que eu não tenho nem outra palavra para descrever, eu tinha tesão de pegar ferro, de pegar peso, de fazer força, treinos de força. Eu estudei por décadas treinamento de força. E eu demorei mais de uma década para entender como deveria ser um treinamento de força para um ciclista. Isso porque eu pedalo, gente. E como eu falei para vocês, eu não busco o meu conhecimento aqui no Brasil. Quando eu vi que aqui no Brasil não tinha ninguém falando disso de uma maneira específica e eficaz, eu comecei a buscar lá fora. Eu fui pesquisar, fui entender. Então, quem fala que entende de treinamento, está na vanguarda da coisa e não tem nenhum conhecimento do inglês, gente, desculpa. Aqui eu posso contar nos dedos de uma mão de gente que realmente sabe do que está falando quando a gente fala de treinamento de força para o ciclismo ou para esportes de endurance. Porque quando você chega numa academia e fala, professor, eu pedalo e eu quero um treinamento de força que me ajude a pedalar melhor. O cara vai te jogar no leg press, vai te jogar na cadeira flexora, vai te jogar na extensora, talvez adução e abdução, vai te colocar 3 de 15 até a falha, 3 de 10 até a falha, 3 de 8 até a falha. E não vai sair disso, gente. E quando você faz isso até a falha, quanto mais energia você deixa na academia, menos energia você tem para pedalar. Quase todos os dias chega gente para mim no Instagram falando, nossa, professor, eu comecei a pedalar, a fazer academia, eu não tenho mais perna para pedalar, eu estou sentindo a musculatura dolorida. É claro. Por quê? Porque você está indo até a falha, porque você está fazendo um treino comum de academias. Você não está seguindo um treinamento específico, um protocolo específico para o ciclismo, que é um protocolo submáximo. Tem diretrizes, tem protocolos, tem detalhezinhos importantes, como relação de velocidade de movimento, percepção de esforço, um volume mais baixo, onde você vai realmente colocar mais carga, porque o foco do treinamento para quem busca o ciclismo, para quem busca melhorar o seu desempenho, busca melhorar o seu rendimento, é justamente você treinar força, não treinar hipertrofia. Quando você treina hipertrofia, você vai até a falha. Não que o ciclista seja proibido de treinar hipertrofia. Em alguns momentos, de repente, aquele cara que é muito magrinho, ele até vai buscar a academia na base, em algum momento fora da competição ou fora da fase de desempenho, para ter um aumento da massa magra, porque massa magra, gente, é fator de proteção.
Um cara mais forte, quando cai, a própria musculatura dele protege. O magrinho, para quebrar um osso, é mais fácil, porque ele bate direto ali. O cara mais forte tem uma camada, um tecido aqui que vai proteger ele de lesão, de machucar, principalmente quando tem quedas e alguns, infelizmente, acidentes que acontecem. Então, o treino de ciclismo é um treinamento voltado para força, desenvolvimento de força, e isso é diferente de um treinamento de hipertrofia, um treinamento que um professor, ou 95% dos professores vão passar para você assim que você entrar numa academia comum, vamos dizer assim, sem um professor especializado em ciclismo. Aí você vai me falar, tá, Rossack, mas como eu preciso fazer meu treino então? Como eu preciso dividir meu treino na semana? Quais músculos devo focar mais? Galera, anota isso. Quando você treina especificamente para o ciclismo, você tem que entender que o seu motor está daqui para baixo. Daqui para cima, a gente tem um chassi que estabiliza. Vocês já ouviram falar que carro tem uma barra estabilizadora? Ou tem componentes estabilizadores? Tem muita gente que pedala e fala, eu só treino perna porque eu só preciso de perna. Não, gente. Se vocês têm isso aqui forte e aqui em cima não é forte na proporção para segurar, vocês vão começar a oscilar. Quando começou a oscilar, começou a balançar, começou a perder eficiência. Vocês veem gente pedalando assim, ó. E aquele cara da elite, muitas vezes você vai ver ele pedalando controlado. Quando você está na subida e você está sobrando para trás, você está pedalando assim, ó, muitas vezes martelando. E aquele cara que te larga para trás, ele está assim, ó. E ele vai embora. Então, assim, vocês ficam na preocupação de querer fazer um trabalho que busca hipertrofia, usam o músculo até a falha, e quando vocês precisam ter força, vocês não têm. Quando vocês treinam força de uma maneira adequada, de uma maneira direcionada, vocês vão ganhar uma coisa chamada controle. O que é controle? Vou dar um exemplo bem fácil aqui. Pegar a minha garrafa d'água. Vamos lá, minha produção vai achar minha água de novo. Aqui, obrigado. Vamos pensar aqui na garrafa d'água, gente. Imagina que isso aqui está leve. Como ela é leve, eu consigo levantar várias vezes, eu consigo levantar mais rápido, eu consigo levantar mais lento, eu consigo levantar várias vezes. Agora imagina que num passe de mágica essa garrafa passa a pesar 10 vezes mais. Aí como ela é pesada, não vou conseguir fazer tão rápido, não vou conseguir fazer tão veloz, eu vou ter que usar outros músculos aqui para ajudar nesse impulso, nesse levantamento. Então, quanto mais forte vocês ficam, o pedal, a percepção que vocês vão ter do pedal é que ele fica mais fácil, mais leve de girar. Quanto mais leve ele gira, mais fácil ele gira, vocês conseguem girar ele mais rápido, vocês conseguem girar ele mais lento, vocês conseguem girar por mais tempo, vocês vão ter controle do movimento. Quanto mais controlado você fica, mais eficiente você se torna. Quanto mais eficiente você se torna, mais fácil para você vai ficar a subida. Então vocês ficam assim pensando, professor, eu vou dar um exemplo para vocês rápido, fácil. Quem já viu o YouTube ou o TikTok, já viu um cara chamado Anatoly, que é o faxineiro. Ele se veste de faxineiro, é um físico, ele é um bodybuilder profissional. Ele chega vestido de faxineiro, que é um macacão que cobre o corpo dele, que ele é forte, mas ele é pequenininho, magrinho e leve. Aí o cara está levantando um peso de 100 quilos, ele pede para limpar o chão ali, ele levanta com um braço o peso que o cara está fazendo força para levantar com os dois. E ele levanta com um braço só, e aí passa a vassoura. Então, assim, o que é isso, gente? É um treinamento de força específico. Quando você entende como fazer esse tipo de treino de força para ficar extremamente forte, sem necessariamente ficar volumoso, porque volume não quer dizer força e força não quer dizer volume, vocês vão estar entrando no jogo do ciclismo. Vocês vão ver que muitas vezes o cara que não é tão grande, mas ele é forte, é o que sobe mais rápido. Aquele cara grandão, que é forte, hipertrofiado, eu era esse cara antigamente, fica para trás, porque ele tem uma hipertrofia, porém ele não tem força. Quando essa chave virou na minha mente, e eu mudei o meu treino de hipertrofia para um treino de força, as minhas subidas nunca mais foram as mesmas. E é isso que eu passo nos meus programas. Então, vocês entenderam? Fez sentido para vocês?
Manda aqui no chat se entenderam o que divide um ciclista que quebra na subida para os que viram escaladores. Vamos dar uma olhada lá no chat, tomar uma água enquanto isso. Estava usando aqui muita força nesse halter aqui. Boa, galera comentando, como eu falei, explodindo a mente de muita gente. Vocês estão aí realmente entendendo um pouquinho mais sobre como vencer as subidas de uma maneira mais fácil. Show, galera. Retornando. Bom, galera, seguindo esses 6 truques, você terá um desempenho essencial para conseguir um pedal constante em subidas, mesmo que seja uma subida parede. Para relembrar para vocês, você precisa controlar a potência de acordo com a duração da subida, manter um posicionamento econômico, escolher as linhas mais limpas nas subidas de mountain bike, entender os momentos da fase de potência e ponto morto da pedalada, se preparar com treinos de intervalo de subida curto, intervalo de subida médio, intervalo de subida longo. Sexto, ter um fortalecimento da musculatura específica que é recrutada no pedal e principalmente na subida. E agora é a hora que nós vamos separar uma galera aqui. Se você veio somente para a aula e não tem nenhum interesse no grande evento que acontecerá amanhã, muito obrigado pela presença e até a próxima. Mas, se você tem interesse em garantir um combo dos meus treinamentos mais cobiçados, mais pedidos, por uma condição inédita e que não se repetirá com toda certeza, eu vou te explicar todos os detalhes a partir de agora para você aproveitar. Presta atenção nisso. O combo Subida Galáctica será um pacote de treinamento premium, inédito e limitado. Dentro dele você terá os meus treinamentos mais pedidos e que estão com as vagas fechadas. E quais são esses treinamentos? 1. O Ciclista de Topo, um programa de treinamento com todas as técnicas necessárias para dominar as subidas sem sofrimento. 2. A minha assessoria com planilhas, que são treinos personalizados para o pedal, mais o meu acompanhamento através do WhatsApp para dar feedbacks e tirar dúvidas. 3. Treinamento de força específico para pedais, que vão ajudar você a ter mais força e aplicar mais potência nos pedais, treinando em academia ou em casa. Assim que destravarmos as vagas amanhã, às 9 horas, você preencherá alguns dados que a plataforma pede para poder enviar o seu acesso através do seu e-mail. Então, ao finalizar sua compra, você receberá o acesso através do mesmo e-mail cadastrado para conseguir entrar na área de membros que chamamos de Galácticos Members. E minutos depois, minha equipe vai entrar em contato contigo através do WhatsApp para dar os primeiros passos para que eu possa montar o seu treinamento e logo em seguida te dar acesso ao meu número de WhatsApp. O período de acompanhamento será de 3 meses, um acesso trimestral. Mas presta atenção, as vagas são limitadas mesmo, porque eu só consigo atender um determinado número de alunos para manter a qualidade ao meu atendimento e poder montar e ajustar as planilhas de treinamento uma a uma. Então, se você estiver mesmo a fim de treinar com o meu acompanhamento, garanta sua vaga assim que o link for liberado ou as vagas serão preenchidas e você vai acabar perdendo a sua. Agora eu te pergunto, quanto você acha que vale um treinamento e acompanhamento por 3 meses com aulas com treinamento específicas para a subida, assessoria com planilha e acompanhamento personalizado no WhatsApp, planilha de treinamento de força específico para o pedal? Quanto você acha que custa isso em um período de 3 meses? Quem me acompanha há um tempo deve estar pensando que ficará muito caro para ter acesso a esses combos, já que o Ciclista de Topo custa R$500. O valor mensal da assessoria com planilhas personalizadas custa R$400. O valor mensal do treinamento de força específico custa R$150. E isso, pagando durante 3 meses, ficaria R$2.150. Mas, para essa condição inédita, diria até insana, que eu estou fazendo para essa Black Friday antecipada, eu resolvi fazer ainda melhor. Se liga nisso. Eu vou dobrar o seu acesso à minha assessoria e ao treinamento de força específico. Ou seja, você vai comprar 3 meses de assessoria personalizada, mais 3 meses do treinamento de força específico com suporte no WhatsApp, diretamente comigo, e vai ganhar 6 meses. Tudo isso, fora daqui, ficaria R$ 3.800. Aí você me pergunta, e quanto vai ficar essa brincadeira aí então? 2.150, que é o valor por 3 meses? Eu até poderia fazer isso.
já seria um puta desconto. Só até aqui já dá para ver que o titio Rossack aqui ficou meio doido, mas calma lá, tem mais. Nessa condição inédita de Black Friday antecipada, além de dobrar o acesso aos treinamentos, que já é um baita valor, você terá 80% de desconto. Ou seja, em vez de investir R$ 3.800, você vai investir R$ 144 em 6 parcelas, sendo o tempo período do meu acompanhamento personalizado, 6 meses, ou R$ 780 à vista. Mas claro, se você preferir pagar menos ainda na parcela, poderá parcelar em até 12 vezes também. Mas agora presta muita atenção e lembre-se, essa condição será válida somente amanhã, das 9 às 19 horas, ou até as vagas serem totalmente preenchidas. Depois, as vagas serão fechadas e eu não pretendo abrir nenhum dos treinamentos que estão nesse combo tão cedo. E o seu pensar em abrir será pelo valor original. Você poderá pagar através do boleto, Pix, cartão de crédito ou até mesmo usar 2 cartões de crédito. Como sempre, você tem o direito garantido por lei para experimentar o combo durante 7 dias. Caso não queira continuar treinamento comigo, basta entrar em contato com a minha equipe pedindo o reembolso que vamos devolver 100% do valor da sua compra, simples assim. E agora eu serei mais ousado ainda e eu vou blindar a sua garantia. Se depois dos 6 meses você tiver aplicado tudo que eu prescrevi para você e mesmo assim não tiver tido resultado, é só me falar e provar que fez tudo e não teve nenhum resultado que eu devolvo 100% do seu dinheiro e ainda te dou R$ 500 do meu bolso. Sabe o que é isso? É confiança de que esse protocolo de treinamento é a prova de falhas. Basta você seguir o que eu falo para você que você terá resultado. E se não tiver mesmo tendo feito tudo, eu faço questão de devolver o seu dinheiro e ainda te dar R$ 500 do meu bolso para compensar a sua perda de tempo. Agora a minha pergunta para ti é insana essa oferta ou não? Dobro do tempo de acompanhamento, mais 80% de desconto, mais garantia blindada. Mas lembrando, se você perder essa oferta, você não verá nunca mais ela. E para ter chance de garantir uma das vagas, preciso que fique atento ao grupo VIP da Black Friday no WhatsApp. Minha equipe enviará todas as informações e o link secreto somente por lá. E se, por algum motivo, você ainda não está nesse grupo, basta tocar no link que está na descrição do vídeo ou no chat. Então, toca nesse link para participar do grupo VIP e não perder essa oportunidade. Amanhã, às 9 horas, abriremos as vagas limitadas para o combo Subida Galáctica. Agora vamos para alguma das dúvidas que mandaram. A primeira dúvida. Professor, não posso ficar até o fim. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Só para a galera entender. Vai ficar gravado, só que vai ficar gravado até as 8 horas e 59 minutos de amanhã, quinta-feira. Depois disso, não tem mais replay. A outra segunda pergunta, técnica de força na hora certa e controlar a respiração. Bom, gente, como eu falei, técnica de força na hora certa, você entender que você tem que economizar energia, se tornando eficiente, você vai ter um melhor resultado. Eu era o cara que gostava de fazer força. Se você olhar para a minha cara, descendência japonesa, a cultura japonesa tem uma cultura de valorização ao esforço. Tem uma palavra em japonês chamada gaman, que é você gostar da dificuldade, gostar do problema, gostar de ralar, vamos dizer assim. E eu sempre passei a vida inteira fazendo isso, gostando de sofrer, gostando de fazer um esforço, de tirar o meu melhor. Eu valorizava o esforço. E quando eu passei a treinar ciclismo, eu entendi que não era para fazer esforço o tempo todo. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. E quando você entende que o esforço correto dá um resultado muito melhor, eu deixei de valorizar o esforço e eu passei a valorizar resultados. Eu entendi que determinada técnica, que determinado treino me dava um resultado muito melhor com o mesmo esforço. Então não era questão de se esforçar mais, era questão de aprender a se esforçar direito. Isso envolve força, isso envolve respiração, isso envolve posicionamento, como eu falei, isso envolve linhas, isso envolve todas as técnicas que eu falei para vocês aqui por cima, gente. Quem vai ter isso com profundidade é a galera que está no curso.
você vai entender que com o mesmo nível de esforço, você vai andar cada vez mais rápido. E isso numa subida, gente. Agora, quando você entende que você sobe com o mesmo nível de esforço cada vez mais rápido, galera, vocês não vão nem... As pessoas vão pedir para você não pedalar e você vai querer pedalar. Porque você sabe que aquela técnica aplicada te dá um resultado bom. Quando você entende de respiração, você vai ver que a respiração te dá um resultado melhor. Mas é também técnica. Quando você aprende a respirar corretamente, você tem uma troca gasosa mais eficiente, você vai ter o seu fôlego não expandido, você vai ter uma utilização correta da sua caixa torácica, da sua caixa pulmonar, porque o seu pulmão ele tem uma super capacidade para dar conta do exercício, só que infelizmente muita gente realmente não sabe usar. E quando você aprende a usar, vai acontecer alguma coisa muito interessante, que é justamente você entender que você não fica tão ofegante como você já ficou algum dia. Você vai respirar cada vez melhor, isso vai te dar condições para fazer mais força por mais tempo, com mais qualidade ainda. Vamos para a pergunta para outra pergunta. Como fazer subir em um bom ritmo sem aumentar tanto a frequência cardíaca? Eu treino com potência há quase 10 anos praticamente. E uma das coisas que eu entendi é que eu estava conseguindo subir cada vez mais rápido, com uma frequência cardíaca cada vez mais baixa. Quem me acompanha no Instagram recebeu um stories de um seguidor que também é meu aluno, que ele falou isso. Eu comecei a treinar em zona 2 e agora eu estou numa subida e a minha frequência cardíaca, ao invés de subir, ela estabiliza e às vezes começa a descer. É justamente quando você começa a ter o conhecimento e a aplicação dessas técnicas que vão fazer você subir cada vez melhor, gastando cada vez menos energia. Então, como eu falei, você está confortável, está bem posicionado, está sabendo respirar, está sabendo aplicar força, gente, vocês não vão ficar mais com o coração batendo aqui, ó. Vocês vão conseguir subir com ele controlado, sentindo o esforço, porém um esforço que você consegue segurar, que você tem sustentação. Aí sim você está entrando no jogo. Vamos para outra pergunta. Como gerenciar a respiração sem me apavorar e terminar a subida? E aí, Lucas, voltou? Voltou. Tudo certinho? Galera, novamente tivemos problemas, mas quem sabe faz ao vivo. Voltando à explicação. Como gerenciar a respiração, respondendo uma pergunta, né, da galera que está assistindo. Como gerenciar a respiração sem me apavorar e terminar a subida? Porque força nas pernas eu tenho de sobra. Galera... eu não sei quem fez a pergunta, mas assim, vamos dizer assim, se você está tendo como problema na subida a respiração, porque você está com a perna sobrando, eu sinto te dizer que você ainda não aprendeu a respirar direito. Não que você não saiba respirar. Respirar é autoinstintivo, é natural. Mas você não aprendeu a respirar numa situação de exercício, numa situação de esforço, porque o nosso sistema respiratório, ele é superdimensionado, galera. O nosso pulmão, a área de troca gasosa é uma coisa gigantesca, muito grande mesmo. E quando a pessoa não, por falta de uso, por falta de estímulo, por falta até de técnica, porque justamente porque não treina, as pessoas acabam tendo essa limitação. Quando você aprende a respirar da maneira correta, você tem uma troca gasosa eficiente, usando toda a área pulmonar, toda a sua caixa torácica, porque o seu pulmão, gente, é uma estrutura, são duas estruturas gigantes que têm uma otimização de área de troca gasosa. E quando você aprende isso, aprende a ritmar, a controlar, a fazer com que o ar chegue em todas as áreas possíveis, vocês vão perceber que sim, vão ficar ofegantes, mas não é um ofegante que vai ser a limitação pela respiração. Outra pergunta. O que devo observar na subida? Frequência cardíaca, cadência ou velocidade? Quando eu comecei, eu só tinha frequência cardíaca, eu ficava bitolado nela. Quando eu comecei a passar muito tempo, eu entendi que a minha frequência cardíaca era sim um requisito importante, mas eu comecei a entender que um bom atleta, ele tem uma boa percepção de esforço. Então, quando você tem uma boa percepção de esforço, como é que eu fiz para desenvolver a minha? Eu tinha a minha frequência cardíaca na tela do GPS, mas eu não ficava olhando para a tela do GPS. Eu ficava olhando, quando eu queria ver a minha frequência, eu chutava um número e olhava. Eu chutava um número e olhava. Depois de mais de um ano, vários anos fazendo isso, eu chutava um número e olhava e batia sempre. Quando eu aprendi a acertar a minha frequência cardíaca só pela minha percepção do momento, eu tirei a frequência cardíaca da minha tela.
Eu tenho ela presente, mas eu não deixo ela na minha primeira tela. A minha primeira tela não tem frequência cardíaca. Cadência, eu já fui o tarado da cadência, o louco da cadência, o lunático da cadência, porque eu sempre falo que um atleta bom, ele se mantém na sua cadência funcional. Porém, quando eu entendi que um atleta eficiente, ele trabalha bem em diferentes regimes, ele consegue se adaptar tanto à frequência lenta quanto à frequência rápida. Então, a ideia de um treinamento também é expandir o seu range de cadência funcional para que você lide bem com as situações onde a sua cadência vai obrigatoriamente ser mais lenta e também lide bem em momentos onde a sua frequência vai subir obrigatoriamente. E até hoje a minha cadência está presente na tela, mas eu não fico que nem louco, porque antigamente eu ficava olhando a cada 5 segundos, a cada 10 segundos para ver se a minha cadência estava correta. Agora, eu com o sentimento da percepção de esforço, eu sei que a minha cadência está correta quando eu estou num esforço confortável. Agora você me pergunta, professor, tem que olhar a velocidade? Sim. Porém, quando você aprender que a respiração está certa, que a sua cadência está certa, que você está eficiente, a velocidade é consequência, gente. Você vai saber escolher a linha, você vai se posicionar, você vai se controlar, você vai controlar o seu batimento, você vai controlar a sua respiração. E aí a velocidade vai ser aquela que você determinar para aquele esforço que você quer fazer naquele momento. Aí sim você está no jogo. Bom, a próxima pergunta é: principal foco para melhorar numa escalada dura de 30 minutos? São treinos intervalados Z5 em subida ou treino no limiar Z4 em subida? Olha, vamos pensar que se você estiver falando de frequência cardíaca, pode ser que você entre na Z5. Quando a gente fala de potência nas zonas mais altas, de repente fica mais difícil você manter. E zonas por si só também, tem o fato da zona estar muito bem acertada ou não. Tem gente que trabalha com FTP subestimado ou superestimado, e aí de repente você fica com essa neura ou essa fissura de zonas 4 ou 5, você vai começar de repente a perder a qualidade do seu treinamento. Quando você tem que entender que você tem que se preocupar com o quanto você entrega em cada zona. A partir do momento que uma determinada subida de 30 minutos, que é uma subida longa, 30 minutos já vai ser longa em qualquer protocolo. Você vai ver que eu vou falar para vocês que eu não subo em zona 5, eu vou subir numa zona 3 ou 4. Agora, é uma subida curta, vou subir na Z5 ou na Z6. Agora, uma subida longa, Z3, talvez Z4. Vamos dizer assim. A próxima pergunta: no asfalto, subir sprintando me beneficia. Na trilha, quando não há tração suficiente, perco velocidade. Sentado, fico lento. O que eu faço? Quando eu falo que você tem que ter a técnica, a habilidade, a pilotagem. Tem estudos científicos, mais de um, tá, gente? Onde mostra que nas provas de mountain bike, tem atleta que bota uma potência mais alta e que chega atrás. Tem aquele cara que nem fez tanta potência assim, não gerou tantos watts, porém ele chegou em primeiro, chegou em segundo, ele chegou na frente. Por quê? A habilidade do ciclista vai fazer com que ele ande melhor na trilha. Então é aquilo que eu falei, inclusive eu falei na aula. Quando você aprende a escolher as linhas mais fluídas, aprende a transpor o obstáculo conservando a sua velocidade, conservando a sua energia, você vai conseguir passar, muitas vezes até pedalando menos tempo ou pedalando de uma maneira mais fluida, pedalando de um esforço onde você sabe que você controla, que você vê que consegue fazer a bike fluir pelos obstáculos, fluir pela trilha, sem necessariamente estar se matando de fazer força, porque você tem que ter sempre habilidade, você tem que ter sempre pilotagem. No mountain bike, habilidade técnica, pilotagem, na competição, ainda mais no alto nível, ela muitas vezes chega a falar mais alto do que necessariamente você ser um cara potente. Vamos dizer assim, a gente está falando, vamos falar de Nino Schurter, que é o maior ganhador de todos os tempos de mountain bike. Ele é potente? Muito. Só que a gente sabe, eu sei que no pelotão tem muito cara, mais de um, que é mais potente que ele. Por que ele ganhou tantos campeonatos mundiais, Olimpíada e tudo que era possível ganhar, ele ganhou no mountain bike? Porque ele combina força, uma força muito alta, uma força grande, explosiva,
com a técnica, ele consegue transpor obstáculos de uma maneira muito fluida que muitas vezes parece fácil. Eu tenho um vídeo onde mostra o Nino Schurter andando nas Olimpíadas do Rio, quando a Olimpíada veio para o Rio de Janeiro. Ele está andando na última volta sozinho, porque ele já despachou toda a concorrência. Os outros ciclistas tentando percorrer, disputar o segundo para trás. Ele escapado, sozinho, pedalando a quinta volta do circuito. Você olha ele pedalando, parece que ele nem está fazendo força. Ele está girando de uma maneira que parece tranquilo. E aí você fala, meu, como é que pode? Só que ele está fazendo muita força ali. Só que quando, aquele ditado de sempre, quando a pessoa faz algo e ela faz esse algo parecer fácil, pode ter certeza que ela é muito boa naquilo que ela está fazendo. Então, quando você está numa trilha, você não consegue pedalar em pé, porque você perde tração, você não consegue pedalar sentado, entenda que quando você junta a sua habilidade técnica para você passar os obstáculos e conservar a sua velocidade, talvez nem seja necessário você pedalar naquele trecho. Você consegue passar ele pampeando a sua bike, tirando o peso da roda no momento certo, transferindo o peso do seu corpo no momento certo, fazendo com que a bike conserve velocidade, e aí você consegue ter um bom rendimento sem necessariamente fazer mais força. Temos a próxima pergunta aí, produção? Vamos lá. Sinto um pouco de dor e incômodo no músculo que fica acima do joelho. Bom, se você está falando do músculo que é acima do joelho, a gente está falando do quadríceps. Se você está usando muito o quadríceps, é porque você não está utilizando o seu glúteo, talvez de forma evidente, de forma eficiente, porque não é de hoje que eu digo que existe uma síndrome na população moderna chamada síndrome de inibição do glúteo. O glúteo é o músculo que tem a maior força do corpo humano, é o músculo mais forte do corpo humano. Talvez ele não seja o mais forte de carga, mas ele é o mais forte por área área de músculo, vamos dizer assim, proporcionalmente ao tamanho, ele é o mais forte que existe. Só que por falta de ativação, por sedentarismo, por falta de mobilidade, por várias faltas e limitações de sedentarismo, de falta de uso, as pessoas não conseguem recrutar o glúteo de forma correta. E aí quando o glúteo não trabalha, aonde vai o trabalho? Para o vizinho dele, que é o quadríceps. Então, se você sente o seu quadríceps explodindo, sente o músculo dolorido, você provavelmente não está tendo uma ativação muscular adequada. E dentro do programa que a gente vai entrar, que as pessoas que estiverem querendo entrar vão querer saber, elas vão aprender a ativar o músculo de uma maneira correta, vão aprender a ativar o glúteo de uma maneira eficiente. Isso vai provocar mudanças no pedal de vocês, gente. Estou falando de quebra de recorde, de você passar a subir cada vez melhor, cada dia mais fácil, cada dia mais rápido, sem necessariamente se matar de fazer força. Outra pergunta, forma correta de respirar em uma escalada. Gente, respiração é fácil, é instintivo, é natural. Vocês, como eu falei, vocês respiram desde que nasceram e nunca pararam. Quando você para de respirar, tem algum probleminha aí. Então, quando você está respirando e está subindo, você vai precisar de mais oxigênio. Seus músculos vão precisar de mais energia, de mais oxigênio. Você vai precisar de mais ar. Quando você entender que a sua caixa torácica tem área sobrando para isso, ou suficiente para isso, vocês vão entender que a respiração tem que ser, pelo menos, vamos dizer de uma forma bem resumida, profunda, ritmada e fluida. Sem aquela coisa de ficar respirando curtinho e rápido demais, ficar assim. Eu chamo isso de afogar. Quando você respira profundo, respira soltando todo o ar, que você vê que consegue realmente utilizar a capacidade pulmonar no seu total, você vai subir mais fácil, você não vai ficar tão ofegante assim, você vai se sentir ofegante, porém essa sensação de ofegante não será mais um limitador. Você vai conseguir subir, você vai conseguir manter seu ritmo, você vai perceber que a limitação pode vir por uma outra via, muito provavelmente vai vir pela perna. A perna vai começar a esquentar e aí você vai perceber que você está tendo uma limitação ali. Quando o cara é muito treinado, ele vai tentar equilibrar as exigências como um todo, a exigência da respiração
a exigência da musculatura, e aí tem horas que ele vai usar mais um, tem horas que ele vai usar mais outro. E quando você chegar nesse ponto onde você escolhe o que você quer utilizar mais, você já é com certeza uma pessoa diferenciada no seu pelotão. Só você não vai ser diferenciado no seu pelotão se o seu pelotão for aquele que está disputando a Olimpíada ou o Mundial, aí você vai ser mais um. Agora, se você tem essa noção de qual exigência você vai dar preferência ou prioridade, você já se torna um cara diferenciado no seu pelotão, com certeza. Temos mais perguntas, produção? Voltando aqui. Como manter a constância em uma subida íngreme e longa? Vamos lá. Subida íngreme, subida inclinada, subida longa, é bastante tempo fazendo força. Então, aquilo que eu falei no começo da aula, você colocar uma potência que você sustenta pelo tempo necessário da subida. Você saber adotar um posicionamento econômico, aquilo que você sabe que você consegue fazer força, um posicionamento que te permite fazer força, que te dê conforto para você ficar nele pelo tempo suficiente da subida, que te gere uma potência boa. Eu comecei a fazer experiências quando eu comecei a treinar com potência 10 anos atrás, e hoje eu sei que determinadas variações de posicionamento, o tronco à frente, o tronco mais vertical, o recrutamento muscular, a minha respiração, a minha ativação de core maior ou menor, ela vai me dar mais potência ou menos potência conforme a minha vontade. Quer dizer que eu manipulo livremente? Não, mas eu consigo controlar a minha intensidade de subida o tempo todo. Eu quero subir mais forte, porque eu quero chegar lá em cima rápido. Eu quero subir no modo econômico, porque eu sei que eu vou ter ainda mais 50 subidas pela frente. Eu quero passar de um jeito que a subida não me machuque, porque a galera se machuca na subida. E eu, quando eu digo machucar, não é de abrir ferida, mas de machucar a musculatura, de machucar o pulmão, machucar o coração, porque vocês fazem um esforço exagerado no limite, rezando para acabar logo, ao invés de adquirir as técnicas para fazer o seu esforço render mais. Produção, tem mais pergunta aí no chat? Tem mais duas principais. A primeira, tem um aluno aqui, um aluno não, né? Uma pessoa que está aqui acompanhando, que ela perguntou o que é esse range de cadência. Show. Show. Range de cadência, gente, é assim. Quando vocês têm um carro, se vocês verem o contagiro do carro, não é todo carro que tem contagiro, mas a grande maioria tem. Vocês vão ver que tem um ponteirinho ali do 0, e quando você liga ele está ali girando, ele tem até um momento onde ele fica vermelho. Esse ponto dele é o range dele. Só que quando você dirige e o seu carro é manual, você começa a usar as marchas do seu carro para ficar num range que você acha adequado. Quem gosta do carro mais numa tocada mais esportiva vai esticar mais a aceleração, vai jogar o contagiro mais para cima. Quem é mais econômico vai deixar em tese o giro um pouquinho mais baixo. Isso no carro, gente. Ciclismo é diferente. O seu motor da bike, as suas pernas, elas também têm um range onde elas funcionam melhor. Então, quando você me pergunta, quando as pessoas me perguntam, professor, qual que é a marcha certa para subir? Eu vou falar que não tem marcha certa, porque a marcha nada mais é do que um seletor de cadência. Você coloca uma marcha onde você gira mais rápido, você coloca uma marcha onde você gira mais lento. A sua responsabilidade, o seu controle, a sua tarefa numa subida é utilizar as marchas de uma maneira que você fique mais tempo dentro desse range funcional. E quando você não é treinado, como eu falei durante a aula, o seu range de cadência funcional ele é mais estreito, ele é menor. Você tem que subir a rotação, você já perde a eficiência. Você tem que descer a rotação, você já perde a eficiência. Um atleta treinado, ele tem um range funcional, um range de cadência mais elástico, maior. Você consegue pedalar com a cadência mais alta, a rotação mais alta, confortável, e você consegue pedalar com a cadência mais baixa, ainda confortável. Quando você consegue expandir esse range de cadência funcional, você vai perceber que as subidas, são momentos onde realmente sua cadência varia mais, e você consegue variar mais se mantendo confortável, você vai conseguir subir mais fácil ou você vai conseguir subir mais rápido. Simplesmente porque você expandiu o seu range de cadência funcional. A última pergunta aqui é
quanto tempo vai durar esse acompanhamento se comprar amanhã? Como eu falei, gente, eu estou fazendo uma promoção única, que eu nunca fiz antes, eu não sei se eu vou fazer de novo. O certo era, eu garanti o acesso por 3 meses, mas como é Black Friday e é para dar a louca mesmo, e o tio Rosaki ficou louco, eu vou dar para vocês o acesso ao meu treinamento, ao meu acompanhamento. Vocês vão falar comigo pelo WhatsApp por 6 meses. Então, por 6 meses, vocês vão ter acesso direto a mim para poder perguntar tudo, tirar todas as dúvidas. Vocês vão falar, comentar, ver onde vocês precisam ajustar. Essas perguntas vocês vão fazer diretamente para mim. Eu vou lembrar vocês, vou falar de todas as outras dúvidas que vocês tiverem. E aí, por 6 meses, vocês terão isso. Vocês estarão tendo isso de mim. Maravilha, galera! Nós vamos ficando por aqui. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o treinamento ou oferta, ou qualquer dúvida que seja, você pode enviar para nós aqui no chat, que a minha equipe vai me mandar e eu vou responder para vocês lá no grupo, ok? Vamos lá aqui, ó. Só para um momento de ostentação, ó. Ó, eu desejo para vocês medalhas como essa aqui da Brasil Ride, ó. O que eu posso te falar é, treinando comigo será muito mais rápido e simples conseguir do que ir sozinho. Bom, é isso, galera. Nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Lembrando que amanhã, às 9 horas, abriremos as vagas limitadas para o combo Subida Galáctica, somente para quem estiver dentro do grupo. Olá, eu me chamo Roosevelt e eu vim aqui falar um pouco do treinamento com o Fábio, né? E qual era a minha maior dificuldade antes de começar o treinamento? Eu participo aqui de um grupo de pedal aqui da cidade e sempre estava procurando melhorar, né? Ter uma melhora. Mas no grupo você não tem um treinamento, né, específico. Você só fazer trilha, passeios, conhecer lugares novos, enfim. E isso está me incomodando, era ficar sempre por último, atrasando o grupo de pedal. E não estava vendo uma evolução com relação ao pedal. Então, em subida, quando tinha elevação, eu não gostava muito, que eu tentava ir forte na subida e na metade da subida quebrava, não aguentava, cansava rápido. A questão da respiração, não tinha o controle, né? E o giro do pedal. E qual era o meu objetivo com o treinamento, né? Era justamente esses pontos negativos que eu tinha em relação ao pedal, melhorar, evoluir. Ter um treino, né? Um treino, você seguir uma planilha é muito importante. Então, eu consegui ter esse objetivo alcançado, né? Com os treinos de Fábio. Postura na bike, o giro do pedal, a questão da respiração também melhorou e principalmente a elevação que hoje eu consigo, aprendi a gostar da subida, né? E completa a subida tranquilamente com um giro constante. Então isso me ajudou bastante, essa questão do treinamento. A maioria dos que começam a pedalar enfrentam a mesma dificuldade, que não tem ritmo, sempre sobra nos pedais, não tem um bom desempenho em subida, e essa era a minha maior dificuldade. Até tinha assim, um bom rendimento no início, mas não sabia dosar o ritmo, tinha dificuldade em manter uma constância, um ritmo que fosse mais constante, e sempre sobrava nos pedais mais longos. E nisso aí, para quem está começando, às vezes é um pouco desanimador. Você fica com medo de pedalar, às vezes com um grupo que pedala mais forte, porque você sabe que vai ficar, que não vai conseguir andar no ritmo deles, não vai conseguir acompanhar o grupo, e de certa forma vai até atrapalhar o pessoal, porque precisa estar constantemente parando, esperando, e essa era a minha maior dificuldade, justamente andar em grupo e ter um ritmo mais constante. Como o objetivo mudou, eu comecei a buscar mais conteúdo, tudo aquilo que pudesse me ajudar a ter um desempenho melhor. Foi aí que eu consegui, eu conheci através do
do Instagram do Fábio, comecei a acompanhar o conteúdo que ele posta diariamente. Aí tive uma evolução considerável, a gente já começa a notar que começa a evoluir só pelo fato de se atentar a alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos, já começa a ter uma evolução. Partindo daí, com um objetivo em mente, a gente vai correr atrás dos meios para conseguir esse objetivo. E é que mudou após os treinamentos, após eu conseguir começar com os treinos de forma mais estruturada. Primeiramente mudou totalmente a minha visão a respeito do treino. A gente começa a pedalar de uma forma mais estruturada, mais orientada, cria uma rotina, que a planilha está lá montada de forma mensal, vai trabalhando os estímulos de acordo com o que está lá planejado, e você começa a perceber a diferença já nas primeiras semanas. Eu comentei com o Fábio logo no começo e eu achava que pedalava e treinava, mas essa visão mudou totalmente. Eu percebi que só saía para pedalar sem planejamento, sem uma estrutura. Até tentava manter sim uma rotina, pedalava 3, 4 vezes na semana, mas sem o planejamento a evolução era muito pequena. Eu não trabalhava os estímulos de forma correta. Considero que a mudança, fazendo um comparativo de 6 meses atrás para hoje, não consigo alcançar metas que para mim eu nem sonhava, achava que era realmente impossível conseguir andar e chegar aonde eu cheguei. Se o ciclista colocar em prática o conceito do Fábio, da trilha e da potência, em ter uma boa ativação de força, ser estratégico, ser eficiente, certamente o desempenho dele vai mudar, como o meu mudou. Meu nome é Leandro Barducci. Minha porta de entrada para o ciclismo foi o triatlon, onde eu já nadava e já corria, porém nunca havia pedalado. E quando comecei a pedalar, descobri que o ciclismo era minha paixão e acabei abandonando a natação e a corrida. Foquei somente no ciclismo. Hoje sou ciclista há 4 anos, porém sempre saía para treinar, sem treino pronto. Nunca fiz assessoria, sempre treinando sozinho, eu mesmo criava meus próprios treinos. Então, meu objetivo sempre era ter um trajeto e fazer aquele trajeto no menor tempo. Eu tinha um planejamento. E assim, consegui evoluir? Sim. Muitas horas em cima da bike você evolui. Porém, já faz um bom tempo que eu estou estagnado e foi onde eu procurei a ajuda de um profissional, que no caso é o Fábio Rossack, onde ele pudesse me orientar, ver meus defeitos, fazer eu enxergar minhas qualidades e a gente poder trabalhar nisso. Estou há 1 mês e já é visível a evolução. Exatamente coincidiu há 1 mês eu tentar entrar no pelotão mais forte aqui da cidade, onde tinha programação de fazer um pedal de 80 km e eu consegui acompanhar esse pelotão apenas 20 km. Depois o motor ferveu e eu fiquei para trás. No outro final de semana, de novo, mesmo pelotão, mesmo percurso, e eu consegui acompanhá-los por 40 km, em que 1 semana teve evolução. Depois eu consegui acompanhar eles nos pedais, tanto que essa semana acabei fazendo 3 treinos com o mesmo grupo e foram treinos extremamente fortes. E até o último treino eu consegui puxar um pouco o pelotão, revezar a ponta, no qual era inimaginável no primeiro treino com eles. Então assim, o treinamento com planilha, o treinamento específico, onde você precisa melhorar, você evolui muito. Evoluir em questão de 1 mês, o que talvez eu levaria anos para conseguir evoluir. Principalmente um treinamento que o Fábio passou, que foi o pedal ligeiro, até comentei com ele. Primeira vez que eu fiz o treino de pedal ligeiro, para mim, eu falei, nossa, é inútil isso daqui, onde eu vou usar? E hoje eu vejo que para mim foi o melhor benefício. Eu consigo aumentar a minha cadência, ganhando velocidade ou potência, consigo ter acelerações em subida, somente com essa técnica. Consigo acelerações muito mais rápido do que você simplesmente descer marcha e fazer aquela força absurda, aquele sprint para conseguir 5 a 6 km por hora a mais. E o pedal ligeiro somente aumenta a cadência e você já consegue isso muito rápido. Sem contar na fadiga. Você fazer muita força desnecessária, você vai fadigar seus músculos mais rápido.
e aprendendo as técnicas, os atalhos, consegui aprender a ser mais econômico, mais eficiente, gastando menos energia. Então eu consigo hoje andar com pessoas muito mais fortes do que eu, porém eu consigo com estratégias acompanhar usando mais técnica e poupando mais energia. Já participei de algumas provas de mountain bike, consegui bons resultados e o treino que eu estou fazendo, que é o pelotão que eu mencionei, todos eles correm na Pro. Então é isso que eu estou ansioso para poder participar da próxima prova e ver o meu resultado. E uma dica para vocês, galera: gostar de vencer é fácil, quero ver gostar é de treinar. Vocês têm que amar o processo, aí sim faz diferença. Beleza? Obrigado, valeu!